Bom, pessoal, muito boa tarde. Mais um segundo episódio, na verdade, do PeopleCast. Hoje eu tenho um convidado aqui mais que ilustre, mais do que virou um amigo, um colega, de um colega virou um amigo, e de um amigo virou um irmão, que está aqui na minha frente. Eu quero apresentar para vocês o meu colega e amigo, Cristiano. Tudo bem? Tudo bom, Átila. Primeiro é uma grande alegria, né? Eu fico até assim emocionado, né? Nessa conexão tão boa e tão rápida. Legal. E fico aqui muito honrado de estar aqui no podcast, aqui no PeopleCast, né? O primeiro foi maravilhoso, Sim. O primeiro episódio. Tenho certeza que tem tudo aí para ajudar muita gente, viu? Legal. O Cristiano, junto com a equipe da RB, né, Marketing, que nos proporciona todo esse ambiente legal aqui. Se você precisar fazer podcast, ó, melhor lugar de Balneário Camboriú, você que está aí na região, não é verdade? Maravilha. Usar a agência de marketing para essa finalidade, para fazer suas campanhas. Nós somos clientes dessa agência, estamos muito, mas muito satisfeitos. Eu vou abusar do meu amigo, porque eu sei que ele é empreendedor, empresário e pastor também, né? Pastor também. Que legal. Conta um pouquinho Fala o teu currículo aqui pra gente te conhecer um pouco melhor. Que isso, né? Antes de mais nada, eu acho que tem que falar com o pessoal da RB aqui, ver como que tá a contratação sua, porque o seu pitch de vendas foi o melhor aí, tá? Quero agradecer. Né? Ai, que bom, né? Mas, Átila, eu acho que todo ser humano aí tem um pouquinho desse viés do empreendedorismo, né? Sim. Obviamente, uns são, né? Vão aflorando, vão sendo ajudados, outros vão pela vida mesmo, né? E o que aconteceu comigo foi isso, né? Acho que tinha essa tendência e depois disso os caminhos foram levando a parte de negócios, né? Legal. Enfim, desde os 14, 15, de 15 para 16, eu comecei a fazer processamento de dados lá em algumas décadas atrás. Não vamos falar. Não fala a sua idade. O disquete 5, acho que era 5,6, depois 3,1/4 e depois veio, né, a gente chamava de chupa-cabra, que era o pendrive. E hoje é tudo na nuvem, não é? Sim. Jovens, vocês não sabem o que é isso, fiquem tranquilos, depois vai ter na legenda o que significa isso. Exatamente, né? Então, ali foi o de encontrar tecnologia naquela época, certo? E ali tive muitos bons professores que foram, né, pessoas com qual eu trabalhei, que foram meus chefes, donos das empresas e que foram meus mestres, não é? E sempre, então, foi nesse ramo empreendedor, né? Porque era tecnologia naquela época, né? Era um mini Vale do Silício em Curitiba. E aí foi, não é? Legal. E depois... ali com 20 anos, né, foi aonde a gente teve um encontro espiritual, né, com Cristo, um pastor evangélico, né, Legal. E a partir dali, numa situação muito pessoal da minha vida, naquela época minha namorada, que hoje é a minha esposa, né, 30 anos de casado, né, graças a Deus, ali houve um viés para a parte da espiritualidade, e a parte da espiritualidade, na instituição que nós participamos, não é uma instituição muito, muito empreendedora. Ela começou nas faculdades. Ela começou com um pessoal muito jovem, não é? Nas faculdades, nas universidades. Legal. E a partir daí, a história vai contando, né? E nós chegamos aqui. Muito bom. 30 anos de casado, quantos filhos? Conta tudo, quero saber tudo. Maravilha. Quero esse case aí, esse insight, porque a gente tá quase lá. Eu tô com 28 de casado, Olha falta aí. 2 para te alcançar. Logo mais 2 alcança. Mais 2. São 30 anos de casado, né? Tenho 2 filhos. Que legal. Um também é pastor, Pedro, que faz agora, daqui a alguns dias, né? Que nós estamos gravando aqui no mês de outubro, então alguns dias, faz 30 anos. Caraca, faz 30 anos, que legal. Né? E eu tenho uma filha que é missionária, acabou de casar, mês passado casou, e ela tem 20, vai fazer 23 agora em novembro, e ela é missionária também. E o Pedro é pastor em Itajaí, a Juliette me ajuda aqui no Balneário, é missionária aqui conosco. A família inteira nos caminhos do Senhor, né? Exato. Que fantástico. Graças a Deus. Uma bênção, legal. Como que surgiu o projeto que você já comentou que existe? É um projeto social, né? Construído, acredito que com muito trabalho, né? Porque isso não é mole, construir um projeto social. Até a parte social, educacional, são desafios tremendos, né? Para quem vai fazer isso.
Queria entender um pouquinho qual foi o objetivo de se fazer isso e o porquê que a comunidade, né, a região toda do nosso entorno e quem mora na nossa cidade pode se beneficiar desse projeto. Vou chamar de projeto? Mas conta melhor para a gente entender. Perfeito. Bom, aqui na região ele começou através de quando nós iniciamos aqui a igreja. Muitos jovens começaram a chegar a nós, justamente porque o Pedro na época tinha 21 anos, Uau, a Juliette tinha 13, e essa galerinha faz uma conexão rápida, violenta, não é? Sim. Então eles começaram a conectar. O Pedro era o tiozão da galera, então eram todos adolescentes. Nós chegamos num momento que nós tínhamos 50 adolescentes e nós tínhamos 7 adultos, tá? Caramba. Tínhamos 3 casais de adultos, tínhamos uma irmã, uma senhora, e inclusive os netos dela participavam, então ela estava conosco, né, nessa época, ficou muito tempo conosco, e parecia o seguinte, parecia professores com a escola, sabe, quando você leva para a biblioteca, alguma coisa assim, vamos fazer um passeio, né? Legal. E aí o que aconteceu foi que a gente nós percebemos um tripé do qual aquele jovem precisa, esse jovem precisa. O primeiro tripé é a espiritualidade, o encontro com Deus, com a fé, certo? E isso faz ele encontrar um propósito de vida. A partir desse primeiro passo, o segundo é a família. E é interessante que quem desenvolve a sua espiritualidade, logo vai para a questão de valorizar a família, né? De valorizar a família. E aí vinha o terceiro. Então nós trabalhamos muito essas duas primeiras abas, a parte espiritual e a família. Só que aí vem o quê? Um emprego, um negócio, empreender. Claro. E aí nós vimos essa necessidade. Qual foi a necessidade? De qualificar esse jovem para o mercado de trabalho. Que legal, hein? Alguns projetos nós fizemos como igreja, esse projeto cresceu, fizemos aí parcerias com o Sebrae, parcerias com empresários da comunidade, né? Então nós tivemos várias oficinas do Sebrae, nós tivemos vários empresários que vinham para dar palestras, então ficou um movimento muito legal, muito bacana, né? Legal. Ao ponto de que o prefeito aqui de Balneário, o prefeito Fabrício, nos chamou, viu esse movimento e como nós temos aqui um projeto na cidade chamado Abraço à Vida, que diminuiu drasticamente a questão do suicídio e esse projeto ganhou o prêmio internacional. Assim, eu quero trabalhar o projeto ao jovem, eu quero trabalhar o abraço ao jovem e dentro desse abraço ao jovem nós pudemos ali ajudar com a questão da qualificação profissional, que foi o Innovation BC Jovem. Que maravilha. Aí nós precisamos do quê? Não poderia ser como o braço da igreja, que é o braço social. Nós tivemos que ter um instituto social devidamente, né, com toda a sua documentação, registrado, CMDCA, então comando figurino, e a partir daí nós abrimos uma aba chamado o Jovem Aprendiz, que é um programa do governo federal. Caracas, que top! Então foi assim, né, rapidamente foi assim evoluindo e amadurecendo. Então hoje nós temos o Jovem Aprendiz no Instituto Social, que é o Instituto Social Acabana. Que legal! E qual tem sido o impacto? Qual tem sido o feedback dos jovens da própria comunidade cristã e da própria comunidade da cidade em relação ao projeto? Você tem esse feedback da galera? Temos esse feedback, né? Não é um benchmark, não é uma pesquisa, né? Legal. Mas é o que a gente vai convivendo e vendo o dia a dia, a prova social, os testemunhos, né? O primeiro testemunho é que esses adolescentes hoje, ele é o nosso time principal da igreja. Tá? Esse time principal da igreja, que ali nós temos diáconos, temos ali missionários, enfim, mais ou menos aqui está 18 pessoas. Que legal. Tá? Entre jovens e adultos. Desses jovens são mais ou menos 12, 14 jovens. Desses 12, 14, 80% são empresários. Nossa, que maravilha. 80% são empresários. Então, quer dizer, começou tendo qualificação profissional, né? Vai abrindo a cabeça, vai tendo uma nova visão, vai aprendendo sobre gestão, não é? Que legal. Vai tendo uma vida espiritual, uma vida mais equilibrada, né? Vai procurando fazer isso, tendo o valor da família, o valor de estudar, de procurar se qualificar pessoalmente, não é? E a partir daí as portas vão se abrindo, né? Legal. Cristiano, por que você acha que isso é um tema até meio... Assim, acho que agora como pastor você vai conseguir responder melhor do que como empresário. Por que você acha que muitos jovens hoje, eles se afastam do meio evangélico, se afastam de Deus? Você acha que é devido ao convívio, muitas vezes, familiar? Um pai, uma mãe, convívio ali de muitas vezes agressividade, violência. Você acha que o jovem se afastar de Deus
e dos projetos. Perfeito. Óbvio que é algo do mal, né? Mas qual o motivo principal quando o jovem chega lá? O que ele relata? Por que ele está indo? Qual que é a dor que ele está sentindo? Perfeito, perfeito. Quando ele chega até nós, esse jovem, numa grande maioria, digamos assim, é uma dor existencial. Nós estamos numa geração, por exemplo, eu sei porque eu acho que eu sou de uma outra geração Sim. em que nós tínhamos poucas opções. Tá? Verdade. Eu me lembro que o meu pai falava o seguinte: Cristiano, batalha para você ter o teu canudo, né? Que ter uma universidade, né? Fazer uma faculdade, claro. E pronto, você está feito na vida. Então era essa luta para ter. Hoje, né? Nós temos aí, o pessoal pode fazer da sua casa, paga R$99, você já tem o seu diploma, mas isso não dá mais a ele o que dava há 30 anos, 40 anos atrás. Total. Então assim, eu acho que também ele passa a desiludir, vai desiludir com a questão política, muitas vezes vai desiludir com a questão econômica e tantas outras coisas. Então, tudo isso gera uma questão existencial. Perfeito. Por que eu estou aqui? Aquilo que eu colocava esperança não me dá mais esperança, e muitas vezes olha para a família. Hoje nós temos um contexto familiar muito complicado, não é? E aí ele olha para a família, e às vezes na família dele, ele também não tem o apoio, a direção. Pelo contrário, ele vê algo que o entristece. O que acontece? Vem aquele vazio existencial. Sim. Eu nasci para quê? Por que eu estou aqui? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo e para onde eu vou? Então, perfeito. Uau. Esse jovem, ele é um jovem assim que está num estado muito perigoso. Sem perspectiva. Sem perspectiva, porém, tanto para o bem quanto para o mal, quem conseguir fisgar, ele está à deriva. Então, é muito fácil de fisgá-lo. Ou seja, irmão, ele está disponível. Está disponível. Para as ofertas. Perfeito. Está na pista, disponível para as ofertas. Está na pista. E nessa hora é a hora mais perigosa. Também. Porque é a hora da droga, da Perfeito. Sexualidade, da violência, onde ele vai realmente testar e degustar coisas que até então ele não aprendeu na casa dele. Perfeito. Mas pelo isolamento, pelo abandono da família, por não conversar, por não trocar ideia com o filho, ele vai se afastar, e aí a obra é aí onde entra a obra. Exato. Até porque existe um anseio no ser humano, e nessa idade da juventude, esse anseio é muito aflorado. É de encontrar algo que lhe dê significado para a vida. Ele quer provar alguma coisa o tempo todo. Tudo, porque aquilo, eu quero entregar a minha vida para aquilo, né? Daí vem, nós temos várias histórias aí de invenções, né? Nós temos aí a Apple, né? Esses jovens que deram a sua vida e encontraram significado nisso, né? O que acontece? Normalmente esse significado é dado pelo pai. Né? Nós temos o pai, a mãe, né? Qual é a figura do pai? O pai poucas coisas faz, a mãe é multifunção, né? Sim. Faz mil coisas. Bombril, faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? O homem é aquele que coloca o leite na leiteira, fica esperando, né? E ele ferve, cai e bagunça. E ela limpa. Bagunça, né? Consegue fazer isso. A mãe não, né? Ela tá vendo o leite, tá ligando, tá respondendo o WhatsApp, tá brigando com o filho, dando de mamar para outro, né? A mãe faz isso, né? Mas o que o pai faz, essencialmente? O pai dá identidade. Verdade. E quando ele dá identidade, ele também dá missão. Então essas duas coisas, ela é fundamental na vida de uma pessoa. Quem ele é, quem sabe quem é, sabe para onde vai. Legal. E o projeto está aberto para receber essas pessoas, independente do seu nível social. Com certeza. E sem nenhum fim lucrativo. Exatamente. Cara, animal isso. O projeto ele tem, falando um pouquinho do Instituto, então, ele tem 4 abas bem definidas. Tem uma aba mais assistencialista, que a gente, pela nossa fé, cremos que comida e roupa é algo que a gente precisa compartilhar. Legal. São bens básicos e que precisa ser compartilhado. Perfeito. Então nós temos ali uma loja mesmo, né? Realmente uma loja, que é a Nice, né? Que cuida muito bem. Então nós temos ali uma loja que fica o dia todo aberto. Que legal. Então temos roupas, peças gratuitas e outras a 5 a 10 reais. Sim, tá lá. Que legal. Tá lá das 9 da manhã até as 17 horas. Nossa, na parte de baixo? Na parte da frente, você chega ali, você vai ver brechó social A Cabana. Que legal. A outra coisa que nós temos é o Dia de Sarar Balneário, que acontece uma vez por mês. Nossa, legal. Que é onde a gente cuida de 65 famílias, dá mais ou menos aí 1 tonelada de alimento. Nós fazemos as cestas de alimento, e isso nós fazemos em parceria com a Igreja Sara Balneário,
fazemos parcerias com alguns mercados, algumas pessoas Legal, mesmo, legal. né? Pessoas e empresários vêm e nos ajudam, Que seja legal. com uma cesta básica, com alguns quilos de alimento, e a gente monta os kits, que são uma cesta Legal. de alimento, e nós entregamos por algum tempo, 3 meses a 4 meses, para uma família. Nossa, legal. E nesse dia de sarar balneário, nós fazemos o corte de cabelo, nós temos ali o advogado, nós temos ali a parte de odontologia, Que nós legal. temos ali um momento com as crianças e temos uma outra aba, então nós temos as 2 abas, Tá. o alimento e temos a roupa, né? Nós temos Que ali legal, baseado que legal. isso em Mateus capítulo 6, né? Que legal. E nós temos 2 outras abas, que é a parte que é a clínica da alma, que é o acolhimento psicológico, é uma outra situação que nós vivemos hoje na nossa sociedade, Legal. questão de ansiedade, depressão, Nossa. né, solidão, né, autocorte, certo? Tudo isso é a prevenção ao suicídio. A Clínica Maravilha, da Alma, maravilha. ela é um conjunto de profissionais, um núcleo profissional, Que legal. onde nós temos ali psicanalista, psicólogo, terapeutas, nós fazemos o quê? Um acolhimento, e nesse acolhimento nós temos os grupos terapêuticos, grupos de crescimento emocional. Que legal. São grupos Que legal. fechados de 6 semanas, para aqueles que precisam, estão em crise, recebem um atendimento psicológico, tudo gratuito, certo? Legal. E com isso a gente procura ajudar nessa área. Legal. E a outra aba é a aba da qualificação profissional. Que Então legal, nós temos que legal. o alimento, nós temos alimento. a roupa, o atendimento psicológico e a qualificação e a profissional. qualificação. Essas- Completo. Né? Praticamente, né? Um kit ali completo. E tem um detalhezinho aí que quando chega no verão, pelos 3 meses de verão, nós temos nossa escolinha de surf. Que é pra gente relaxar. Bom, muito legal. Essa eu vou participar. Muito bom. Como é que as pessoas chegam até lá? Uhum. Como é que as pessoas encontram vocês? Existe um Perfeito. site, um portal, Tem. alguma coisa? Obviamente vai estar aqui embaixo. Ok. Um link, um telefone, os meninos vão colocar. Mas como que as pessoas, por exemplo, conseguem chegar até vocês? Perfeito. Qual é o caminho que elas precisam percorrer? O site, né, é o institutoacabana.org. Ah, legal. Tá? E a rede social que vai estar no site é tanto o Facebook quanto o Instagram. Que legal. Instituto Acabana. Instituto Acabana. Acabana. Legal. Então é www.institutoacabana.org. Institutoacabana.org. Você anota aí, vai estar lá embaixo também. Importante você participar, colaborar, ser também um agente lá dentro, para caso você tenha um conhecimento de alguma área. Sim, As pessoas podem ser voluntárias para ajudar? Pode sim, pode Pode? sim. Você vai entrar em contato com a Luana, não é? A Luana, Legal. hoje ela é a nossa coordenadora ali Que do legal. projeto, Muito certo? bom. E é uma pessoa incrível, e ela vai fazer toda a conexão, dar todas as informações, como você pode ajudar, ou se você conhece alguém que precisa de ajuda. Que legal. Às vezes na questão Que legal. emocional, a gente falou na questão psicológica, Que legal. às vezes uma família que precisa por 2, 3, 4 Que meses, legal. uma ajuda com a questão de alimento. Legal. Enfim. Eu já quero me colocar à disposição desse projeto para que a nossa empresa, né, o CRM People, Método PSA, possa contribuir também nesse projeto. Então, me coloco aí à disposição para poder ajudar da forma que for necessário para a gente contribuir também para esse projeto social, que é um projeto social. Então fica aí a minha... Eu tô me convidando, engraçado, né? Eu já fui convidado, brincadeira. Eu já fui convidado, estar obrigado. conosco, fazer parte junto conosco. Né? A gente Legal. sempre fala que ali nós temos parceiros, ali nós caminhamos junto para a gente compartilhar Legal. aquilo que Deus deu para nós. Né? Acho que Bacana. todo mundo pode compartilhar um pouquinho. E esse pouquinho para nós, para aquela pessoa que recebe, faz tanta diferença. Né? Total, total. Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, sair da parte do nosso projeto. Eu quero falar um pouquinho sobre os empreendedores. Os empreendedores. Os empreendedores, né? Você é empreendedor, eu sou empreendedor. A gente sofre pra caramba. Quase sofredor, né? Sofredor, né? Tipo, eu não tenho nenhum time do coração, mas a gente sofre o tempo todo quando a gente é empresário. Porque nós Perfeito. sabemos que a carga tributária, ela nos engole, nós sabemos que os incentivos, eles são difíceis para quem é pequeno, né? E nós sabemos que um empresário, em um período de 3 a 5 anos, ele está num período de desistência do teu negócio por falta de capital, e ele acaba fechando as portas porque ele não consegue encontrar uma luz no fim do túnel, e muitas vezes quando ele encontra essa luz no fim do túnel, é um trem, né? Não é um trem que vem de frente com ele. Primeira vez que eu ouço isso, é verdade. É. Né? Tem uma luz lá, quando vem, pum, é um trem. É um trem, ele morre, É. e ele acaba Sim. falindo, né? Sim. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não falem, as empresas não vão à falência,
Costumo dizer que as pessoas desistem dos seus negócios. Perfeito. Porque o negócio ele não foi feito para nascer e morrer. O negócio ele foi feito para prosperar. Mas como que os empresários prosperam sem conhecimento? E aí o Instituto é importante para isso. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento contábil, um pouco do jurídico, um pouco de marketing, que aí nós vamos falar de marketing, um pouco de conhecimento de processo, de planejamento, de retenção, fidelização, de marketing. Perfeito. Quando a gente entende de tecnologia, nós podemos salvar ou educar os empresários a não cometerem tantos erros. Agora a minha pergunta para você é: quais foram as suas maiores dificuldades como empresário? Você já teve, obviamente, acho que todo mundo já teve. E como que você conseguiu sair dessa dificuldade? O que você fez? Qual foi a visão? Que passo para trás você deu para dar 50 para frente? Perfeito. Como é que foi? Perfeito. Bom, como eu acredito que um bom número de empresários, de empreendedores, né, ao longo do tempo, né, tem aí histórias ruins, né, de negócios que não deram certo, seja projeto, seja empresa, e eu já passei por isso, né. A gente percebe o seguinte: todo negócio tem a parte estratégica, Perfeito. tem gestão e tem processos. Você vai verificar essas três partes muito claras, né? Legal, legal. Então, muitas vezes a gente nasce, um projeto, uma empresa, né? Ela nasce de uma visão. A pessoa tem uma visão, ela vê uma oportunidade, ela percebe ou ela gera essa oportunidade, né? E ela tem essa visão. Mas, normalmente, quem é o estratégico não é o gestor. Verdade, Ele é verdade. Ele é um bom líder, mas ele é péssimo para administrar, não é? Verdade. Então, eu tive problemas, digamos assim, onde eu não tive sucesso. Eu percebi o seguinte: às vezes tinha uma boa visão, mas eu não tinha uma boa gestão. Perfeito. E a boa gestão precisa ter bons processos, porque processo leva a rotina, e o que nos faz prosperar não é fazer uma vez só, mas estar sempre fazendo, dando certo. Né? Mas o adulto, né, Cristiano, que o adulto aprende muito por repetição, diferente da criança. Cognitivamente ela absorve muito mais rápido. Você pega uma criança hoje no celular, ela devora o celular. O adulto muitas vezes não sabe nem como desbloqueia o celular, não é verdade? Foi interessante o que você falou, legal. Então, quer dizer, o que eu percebi? Eu percebi que tinha uma visão, eu comunicava bem essa visão, eu deixava as pessoas empolgadas com essa visão, então nós gerávamos um negócio e o negócio não ia para frente. Olhando agora com um pouco mais, né, de maturidade, claro, ter passado isso, a gente já, poxa, faltou gestão, faltou de repente ter aquela pessoa que cuida do administrativo ou do financeiro, faltou ter uma parte de marketing, faltou ter um comercial mais com uma gestão melhor, com processos mais bem definidos. Legal. Faltou ter uma inteligência financeira. Legal, ou seja, legal. Né, eu tenho que saber, né, ter recursos e como que eu vou administrar esses recursos, porque, né, nem sempre você está lá em cima, tem momentos que deixa de vender, deixa de entrar, você precisa ter capital, né? Às vezes você não tem esse capital poderia vir de fora, né? Então, quer dizer, uma série de situações que poderia realmente até esse negócio, que tinha uma boa visão, tinha mercado para isso, ele poderia ter dado certo. Legal. E não deu por conta da gestão. Então, legal, na minha experiência, foi por conta de gestão. Cara, muito legal. E gestão, acho que é a raiz, né? É a fonte da água limpa de se beber dentro de uma empresa. Exato. Eu sempre brinco lá com o nosso time, eu falo o seguinte: olha, minha empresa não é construída por cadeira, mesa, por notebook, nem TV, nem nada. Minha empresa, primeiramente, é construída por pessoas. Perfeito. Então, quem são seus pares? O primeiro passo, quando você quer montar um projeto. Pô, vou montar uma empresa de marketing. Quem são os meus pares? Quem que é o web designer? Quem que é o gestor de tráfego? Quem que é a pessoa da câmera? Quem que é o editor? Quem que é o editor de imagem? Quem é isso? Quem que é o financeiro? É muito importante ter essa gestão. E uma coisa muito importante que você falou, e aí eu tenho que concordar com você, gênero, número e grau, eu acho que os empresários precisam olhar para toda empresa é como se fosse um corpo humano. Perfeito. Se você tirar o teu coraçãozinho ali, meu irmão, só Jesus para te amparar, porque você vai paralisar. Quando você tira, que é a parte mais sensível, né? Acho que é o coração, né? Uma das partes mais sensíveis do organismo é o coração. Se tirar ele, tem algumas partes que você pode até tirar, assim, um ponto braço, você tem outro. Mas o coração, perfeito, cara, é bem difícil. A não ser que venha um doador igual o Faustão, né? E consiga um coração ali e ele volte a bater de novo, né? E é muito importante isso. Mas imagina só, o financeiro de uma empresa é onde os empresários menos olham. Então, o que o empresário olha hoje? Ele olha a conta bancária. Ele não olha o financeiro.
Ele olha a conta bancária, ele olha o boleto em cima da mesa e fala, tem saldo, não tem saldo, tem saldo, não tem saldo. Vou pagar, vai sobrar, não vai sobrar? Então, isso eu costumo dizer que é uma montanha-russa. Uhum. Então tem hora que você tá lá no alto, mas tem hora que você despenca. A gente tá bem pertinho aqui do Beto Carreiro, a gente sabe o que é isso, né? Vira e mexe, eu tô lá naqueles brinquedos. Despencando a alta velocidade. A alta velocidade. Então tem hora que o empresário tá lá em cima e ele desce. Certo. Ele desce, ele sobe. Por quê? Porque ele não entendeu que ter dinheiro é diferente de financeiro. Ou não ter dinheiro e contrair crédito é diferente de organizar financeiro. Por quê, Cristiano? Porque o financeiro é o nosso coração. Ele vai jogar dinheiro para o marketing vai gerar lead. O lead vai chegar na mão do teu comercial vai ligar, vai qualificar, vai vender. Esse dinheiro que ele vendeu volta de novo para o financeiro. O financeiro distribui para a operação. A operação paga as comissões, paga o aluguel, paga o cafezinho, paga a água com gás, paga os impostos. O empresário não consegue ter essa visão. Perfeito. É bem simples. É como se a gente estivesse fazendo uma administração aqui em 15 minutos. O financeiro, então, é o responsável, é o coração que pulsa. E esse pulsar, ele não pode ser emocional. Então, um dos erros gravíssimos do empresário entrou um pouquinho de dinheiro, vou colocar isso filme no meu carro. Entrou um pouquinho de dinheiro, vou colocar um engate. Vou fazer aquela viagem com a patroa, porque merece, né? Trabalhei tanto, né? Então, ele até pode fazer, mas ele não sabe qual é o momento de fazer. Então, ele faz sem pensar nas consequências. E o pequeno empresário, por não ter um conhecimento e não ter um acompanhamento, até uma agência de marketing pode orientar o cliente a investir de forma correta. Porque você não precisa gerar e nem investir muito dinheiro para você ter um posicionamento legal. Perfeito. Porque eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que passar é a sua imagem. Primeiro o cliente compra imagem. Depois o cliente compra credibilidade. É a primeira coisa. Ele compra a imagem. E a imagem ela é refletida nos primeiros 7 segundos de contato visual. Se em 7 segundos de contato visual, olha o teu site, olha a sua empresa, olhe para você, e aquilo não me desperta um desejo de me aproximar de você, acabou, irmão. Você pode vir pintado de ouro, porque não vai ter fit. Não vai ter match, né? Que nem fala, né? Vai ter match. Vai ter match. Não vai. Perfeito. Então, esse trabalho do marketing que vocês fazem, vocês estão fazendo inclusive por CRM People, aí vem outro momento de falar do trabalho de vocês, tem sido fantástico. Porque imagina você ver um copo de água e um copo de suco de uva ou um copo de vinho. Tem uma diferença brutal, né? Hoje eu não estou mais no copo de água, estou indo pro copo de vinho. Porque vocês acertaram no meu brand. Olha que interessante. Perfeito. Então, esse branding é a minha casa arrumada, porque eu quero... Na sua casa você quer receber quem? Quem você gosta. Na tua empresa você quer receber quem? Quem você gosta e quem você quer gerar transformação. Perfeito. Então é muito legal isso. Então o que você passou como empresário, questão de processo, serve para uma senhorinha que está vendendo a tapiocazinha ali, está vendendo o cachorro quente e serve para uma multinacional. Exatamente. E interessante porque você tem a agenda emocional e você tem a agenda racional. Total. Certo? Então, eu acredito que isso trabalha muito com o empresário, né? Então, sim. Ou seja, tem aquilo que eu gostaria de fazer e aquilo que eu posso fazer. E a outra situação que também, particularmente, eu aprendi, é o seguinte, você não cria uma empresa, você cria um sistema. Perfeito. E legal. O teu sistema tem que girar. Certo? E o seu sistema terá um CNPJ, terá um nome, será uma empresa. Mas e às vezes você pode nem ter o CNPJ ainda, pode até, nós já criamos negócios na que mente, não tem exatamente nenhum nome. Acabamos de fazer, que estava aqui fazendo isso, nós temos um baita do negócio, muito legal, não temos o nome. Começou a criar a concepção do negócio. Exatamente, é um sistema. O sistema precisa funcionar. E o que nós estamos hoje passando, né? Que legal. Nós temos hoje automações, né? Legal. CRM People faz isso, claro. Né? Automações, nós podemos escalar, nós podemos gerar velocidade. Então a questão é, crie um sistema, automatize
e tenha velocidade. Perfeito. Fazendo isso com os passos corretamente, você pode ter certeza que você vai ter... Que vai ter sucesso. Aí obviamente, tendo financeiro, né? Tendo a parte do marketing, todo esse ecossistema que vai fazer o sistema funcionar, que vai ser o corpo, vai ter o braço, vai ter a perna, né? Vai ter quem pensa, vai ter o coração que bomba, não é? Sim, tendo isso, as chances de dar errado, elas diminuem, não é? Verdade. Nós estamos num país, né, que tem as suas dificuldades, sim. Mas as chances de dar errado, elas diminuem, né? Eu acho que a questão nossa, como empresário, ou trazer pessoas que façam isso, é observar o nosso sistema e sempre estar verificando e diminuindo as chances dele dar errado. Que legal. Eu acredito que isso pode dar muito certo. Putz, animal. Galera, baita sinergia aqui, meu amigo, né? Meu amigo e pastor também. Muitos insights muito louco, né? Eu adoro. E não vai ter treta nenhuma na cabeça de vocês, vai estar tudo aí embaixo para vocês procurar, encontrar o meu amigo, encontrar lá o projeto, encontrar a nossa empresa para poder ajudar vocês. E encontrar também a RB Marketing. RB Marketing. Para que vocês possam ter aí um atendimento gourmet. Olha aí, ó. E eu não tô brincando, tô olhando na câmera e tô falando sério. Então tô colocando 36 anos de experiência comercial e dizendo que o atendimento ele é exclusivo. Então, pode confiar. Olha, mais um pitch de venda. Mais um pitch de venda. Está contratado. Olha aí, manda a carteira profissional, o que eu faço? Manda carteira, eu já estou te mandando um contrato, que é só assinar e pronto. Muito bom. Tem uma coisa que o Cristiano falou, de tudo isso, né, que a gente tem conversado. Uma das coisas mais importantes de todo esse bate-papo aqui, eu acredito que, não só para mim, acredito que para ele também, que os princípios são totalmente inegociáveis. Nós não discutimos e não negociamos princípios. Ou seja, integridade daquilo que a gente faz. Eu tenho isso comigo, tá? Perfeito. Eu não negocio princípios. Eu não negocio caráter, eu não negocio falcatrua, eu não negocio jeitinho. Então, qualquer cliente, eu não negocio também, embora não esteja muito nas nossas mãos, acreditar 100% nas pessoas, mas eu tenho por visão e por coração e sentimento sempre dar um voto de confiança a todo mundo que se aproxima de mim. Perfeito. E a gente acaba descobrindo muitas vezes que os princípios e os valores de algumas pessoas, elas não condizem com o nosso. Elas muitas vezes não servem para estar próximo, né, do nosso negócio. Não tem sinergia, não tem fit. Nem tipo de fit, nem ético, nem íntegro para tocar o negócio. Então, a minha percepção de tudo isso é que a gente não consegue ajudar também, nem Deus ajuda quem não quer ser ajudado, irmão. Perfeito. Às vezes a gente dá a mão esquerda, dá a mão direita, dá a mão direita, dá a mão esquerda, dá o pé, dá o braço, dá o coração, dá os rins, dá o pâncreas, dá tudo para um cliente, dá tudo para uma pessoa, e a pessoa fica criando ali atos infracionários o tempo todo para te magoar, falar mal de você, te menosprezar, não cumprir contrato, e aí vai. Então, assim, para estar próximo e você crescer, né, a integridade, eu acho que é o primeiro, independente do projeto, ele pode nascer como um projeto de sonho, que nem você falou agora. Perfeito. Mas se não tiver integridade, meu amigo, ele não floresce, ele não cresce. É como você pegar uma pá, dar uma pasada, e você pegar, por exemplo, um pó de cimento e jogar lá. Não vai nascer nada. Eu nunca vi você dar uma pasada em algo, jogar pó de cimento e crescer um CP2, Votorantim. Não existe isso, né? Mas se você colocar uma plantinha ali, uma sementinha ali, e você jogar água, adubar, cuidar, quando tiver muito sol, e você tá do lado dela ali, é como se fosse um filho nascendo, você cuida, você dá a sua vida por aquele negócio. Cara, é impossível com integridade você abandonar ou desistir dos seus projetos. Perfeito. Agora, obviamente, né? Se você não tem esse entendimento de integridade, negocia a sua integridade a qualquer preço. Então eu vejo muito isso, Cristiano, em algumas empresas, vendedores, CEOs, grandes empresários, trocando 6 por meia dúzia. Não porque ele é um cara que quer te prejudicar, é pela falta de gestão, de visão. Então ele está gastando muito dinheiro, investindo muito tempo e energia em algo que não vai trazer retorno, ele sabe que ele vai quebrar a cara, e ele faz isso por capricho.
né? Então vai uma dica, né? Uma empresa, ela não tem, um CNPJ, ele não tem coração. E muitos empresários vivem na emoção, vivem no coração, querendo muitas vezes não demitir, não desligar, fica dando chance para algo que é irremediável. Por quê que acontece isso com os empresários? 2 fatores. Medo de dizer sim e medo de dizer não. 95% dos empresários têm medo de dizer não. Então, se os empresários hoje soubessem o poder de não pode fazer isso. Isso aqui não pode acontecer dentro dessa organização. Isso não é nossa cultura. Perfeito. Muitas coisas seriam melhoradas, alavancadas, seriam rampadas dentro de uma organização. Mas de novo, é a falta de cultura, é a falta de clareza, é a falta de uma orientação. Eu digo até orientação, viu, Cristiano? Por parte de Deus, espiritual. Porque eu acho que Deus revela muita coisa. Sabe aquele quando você fica perto de uma pessoa, você fala assim, caramba, tô passando mal, né? Não tô bem, eu preciso. Aqui não é de Deus, né? Você já passou por isso? Você abriu aí, aí dá um leque aí para talvez até um segundo capítulo aqui da nossa conversa. Porque louco, né? Interessante, princípios e valores, eles geram ambiente. Perfeito. Ambiente gera cultura. Exemplo, todo mundo aqui já entrou num ambiente que estava limpinho, organizado. Perfeito. E entrou num ambiente desorganizado. Quando você está num ambiente desorganizado, o que você fica? Você fica mais relaxado. Você não se preocupa com o seu calçado, não é? Você não se preocupa se tem que estar limpinho, porque aquilo ali gerou um ambiente que gerou uma cultura. Perfeito. Se o princípio e valores gerou organização, algo limpo, você chegou num lugar que está limpo, a primeira coisa que você faz, você já olha pro teu calçado, né? Que né? Você já senta. Então, você vê que interessante, legal, né? Isso é automático, a gente não tem muita consciência disso. Verdade. O que gera a cultura? Princípios e valores que geram um ambiente. Então nós temos princípios e valores, por exemplo, de respeito, temos princípios e valores de transparência. Isso vai gerando nas nossas conversas e interações, vai gerando um ambiente. Legal. Esse ambiente, acumulando esse ambiente, vai gerar cultura. Perfeito. Então o que a gente fala hoje? Cultura organizacional, sim. que vem dos princípios e valores. Sim. E aí o que acontece? Aí eu acredito porque a gente vive isso e respeito também quem não vive, enfim, né? Claro. Mas enfim, eu acredito que a espiritualidade, certo? Ela nos ajuda nos princípios e valores. E aí nós temos que pontuar uma coisa. Erro é uma coisa. Agora, quebrar princípios e valores são outros. Eu acho que erro todos nós cometemos, né? Só acerta quem erra. Eu acredito que a gente só tem um conjunto, né, ou algo, um produto que se acertou, porque teve muito erro, né, para chegar lá, né? Sim. Agora, errar é uma coisa, quebrar princípio é outra, né? Acho que a gente às vezes confunde isso, né? Porque quebrar princípio, você vai colher essa quebra de princípio. Perfeito. Lá na frente. E uma outra aba que você abriu, que foi sobre conexão, pessoas, né? Negócios são pessoas. Total. Negócios são conexões, não é? Network. É network, exatamente, né? Network. Hoje está tão valorizado o network, não é? A pessoa, às vezes, ela faz um investimento altíssimo para estar 15 minutos com uma pessoa. Verdade. Aqueles 15 minutos vai virar a chave e pronto, vai fazer ela faturar milhões, bilhões e levar ela para um novo patamar, não é? Então, o network hoje está sendo muito valorizado. Legal. Então, eu acho interessante porque a Bíblia, né, a Bíblia que a gente tem como palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, ela mostra algo muito interessante. O que é a Bíblia? Ela é um livro religioso. Não é. Ela é um livro que fala sobre sabedoria, também sobre sabedoria, mas não é só sobre sabedoria. Então, o que seria a Bíblia? De uma maneira assim, né? Ela é um livro de relacionamento. Você vai olhar em toda a Bíblia sobre relacionamento. Sim. E você vai ver um Deus procurando o ser humano para relacionar. Legal. Por quê? Porque quando a bênção chega, ela chega por um relacionamento. Legal. Eu sou fruto de tudo que eu tenho, tudo que eu faço pelos relacionamentos que eu tive. Que legal. Pessoas que me ajudaram, né? Pessoas que me abordaram, mestres que eu tive, pessoas com qual eu trabalhei, empresas que eu trabalhei, que eu era colaborador, empregado, e eu aprendi ali. Então, esse conjunto foram pessoas. Legal. Você falou muito bem, não foi um CNPJ, não foi uma instituição, foram pessoas. Pessoas. Legal. Agora, quando o mal quer chegar, também vem por pessoas. Vem. Então, olha quão importante, né? E aí, pegar um pouco do gancho do mal, o mal, ele parece que ele fica rodeando o tempo todo.
para atacar, né? A gente tem uma boa intenção de fazer as coisas acontecerem, mas parece que algo tão forte quanto, né, a energia, as coisas que a gente acredita, né? Eu não sei você, mas eu acordo 4 horas da manhã para orar. Né? E eu tenho até uma confissão para fazer aqui. Eu levei a minha esposa há 25 anos atrás para a igreja. Ela era católica. Sim. E ela é batizada. Meus 2 filhos, o Pedro e a Luísa, são batizados. A Isabela ainda não pode ser batizada, ela vai fazer 8 aninhos. E eu não sou batizado ainda. Olha, ainda? Ainda. Mas eu vou ser, em nome de Jesus. Então, já tem data marcada. Eu creio nisso. Eu acordo 4 horas da manhã para orar pelas nações, primeiramente. Por Deus, né, me ter dado o prazer, o privilégio de ter uma família maravilhosa. Sim. 29 anos juntos, 28 casados. Maravilhoso. E não tem como isso, eu não tenho como entregar mais ela. Eu não tenho mais como devolver para a mãe. Não tem como, eu tenho que ficar a eternidade toda, esperar acontecer a minha ida ao trono, próximo do rei, porque é esse que está no meu coração. E uma coisa muito interessante que eu vejo, rodeando o tempo todo, né, até a mim mesmo, é a perseguição, eu como empresário, que o mal, o demônio, né, ele consegue, de certa forma, ele tenta, mas ele não consegue me destabilizar. Eu acho que eu criei uma resistência, uma casca de jacaré, sei lá, de tartaruga, tão resistente a isso, que eu me tornei impenetrável, mas não atacável. Ele não consegue atacar mais o meu coração. Não consegue mais atacar o meu coração, mas ele consegue mexer ainda. Perturbar. Interessante, né? E eu sinto isso dentro da nossa empresa. Eu sinto que quanto mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu leio, quanto mais eu tento me aproximar, quanto mais eu estou falando agora que vou me batizar, quanto mais eu fico falando da palavra de Deus nas minhas orações ali, no devocional, indo para a igreja, levando a minha família para a igreja, né? Eu tenho mexido muito com esse lado, assim, do bem e do mal. Sim. Eu tenho resistido sabe aquela lapada nas costas que você toma com gosto? Você fala, pode dar sem dó, malandro, porque eu vou segurar isso. Não tem como eu me desviar. Primeira coisa que eu desisti, já há bastante tempo, foi de beber. Chegou um dia e falei, cara, não vou beber mais. Sim. Eu já não bebia. Sim. Mas aquele vinho, aquela cervejinha, tem anos que eu não bebo. Certo. Eu tomei a decisão de não beber. Tem, acho que, anos que eu deixei de falar palavrão. Olha que interessante. Deixei. Por que eu falo palavrão? Não faz mais sentido falar palavrão. Né? Quando a gente é jovem, né, o cara no trânsito, né? Meu Deus. Bate, né? Mano, não sei o que, abre o vidro, né? Mostra o dedo. Eu vi que isso não me levava a nada. Sim. Que eu era só um idiota. Só que, imperceptivelmente, isso abalava a minha empresa e abalava a minha casa. Olha. Porque quando você fala, você quando você está falando, o mal consegue escutar. Né? E quando você não fala, ele não tem o poder de escutar. Acho que é isso, né? É mais ou menos isso? Que a Bíblia fala, né? O poder da vida e da morte está na língua, né? Pois é. E tão interessante isso tanto que hoje tem PNL, né? Tem várias o pessoal procurando ajudar, né? Várias matérias aí que procuram ajudar, inclusive a própria psicanálise, né? A psicanálise é a cura pela fala, né? Exatamente. A pessoa fica lá sentadinha, falando, enquanto ela tá falando, ela tá sendo curada, né? Verdade. E então, interessante isso, que eu aprendi uma coisa bem interessante para compartilhar contigo, que foi o seguinte. Todos nós, como que eu vejo a minha vida? Olha que interessante isso. Como que eu vejo a minha vida e a vida de um empresário, tá? Por exemplo, você é um empreendedor, tá? Mas eu vou falar de mim e se servir pro amigo, o amigo pega essa visão que eu tenho. Eu imagino a minha vida como um labirinto. Imagina um labirinto, tem uma entrada aqui e tem uma saída aqui e tem aqueles quadradinhos ali que você entra e você fica perdido. Sim. Né? Dentro desse labirinto existem várias coisas para te perturbar. Cara, falta de grana, perseguição, cara, família, doença, ansiedade, depressão, né? Vontade de suicídio,
vontade de se atirar da ponte, do prédio. Aí esse labirinto, ele é um labirinto muito ruim. Quando você consegue atravessar ele, a tua vida vira um caos. Vira um caos na Terra. Só que se você consegue atravessar ele, lá na frente, lá em cima, quando você passa ele, existe um pote. Identifique esse pote com o que você quiser. Um reencontro com seu papai, com a sua mamãe que já se foi, com um ente querido, com Deus, com o Espírito Santo. Imagine o pote ali, ele está pronto para você. Mas pasmem agora. Eu tenho 3 coisas antes de entrar nesse labirinto. Eu tenho que enfrentar ele. Essa é a nossa vida hoje, tá? A sua vida, a minha vida, as decepções, tudo que a gente passa, as alegrias, é esse labirinto. Eu costumo analisar isso da seguinte forma. Eu tenho as pessoas que estão no meu mapa de mundo. As pessoas que estão no meu mapa de mundo são as 5 pessoas. Eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo com elas. Certo. Então, se essas pessoas são boas, são íntegras, se o caráter é inegociável, não tem negociação com caráter, essas pessoas podem estar no meu jardim. Agora, nem todo mundo que está no meu mapa de mundo vai subir comigo neste labirinto. Por quê? Porque as pessoas que estão no nosso mapa de mundo são as pessoas do happy hour, são os coleguinhas do trabalho, são aquelas pessoas que você conhece de forma ocasional, é aquela pessoa que você fala, putz, eu vou me afastar porque aqui não é pra mim. Então essas pessoas, a gente de forma social se envolve com elas, são as pessoas que estão no nosso mapa de mundo. Se você falar pra elas que você precisa atravessar um labirinto com ela, que tá cheio de monstros, demônios, perseguições, grana, e se elas enfrentarem esse labirinto com você para chegar no pote, elas vão ter uma vitória, uma recompensa. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas que estão no seu mapa de mundo? Elas vão se afastar de você, porque elas não vão atravessar os problemas da vida com você. Diferente, Cristiano, de quem está no seu jardim. Quem está no seu jardim que você pode confiar? Cara, conta na mão. Papai, mamãe, esposa, filho, um irmão, talvez um irmão, talvez um primo, talvez um colega de trabalho, mas se ele é colega de trabalho, ele está no jardim, ele está no mapa de mundo, não está no jardim. Mas você pode resgatar quem está no mapa de mundo pro jardim. E você pode tirar quem está no seu jardim e levar pro mapa de mundo. É uma forma de castigo? Não. De aprendizado. Então, quando você chega pro seu pai, pra sua esposa, fala, olha, nós vamos enfrentar algo agora extraordinário. Nós vamos enfrentar o caos. Nós estamos com um problemão danado. Pode ser o que você quiser. Uma doença, falta de grana, emprego, desemprego, o que você quiser. Ela que está no teu jardim, ela vai subir o labirinto com você. Porque ela acredita na promessa. Então ela vai enfrentar os demônios, a ansiedade, a depressão, a falta de grana, a falta de carro, o apartamento imobiliado, ela vai dormir no chão, ela vai tomar banho de água gelada, ela vai comer pão, tomar água com você, porque ela acredita na promessa. Ela sabe que lá existe um trono e está sentado o rei. Perfeito. Então, eu acredito muito em uma coisa chamada labirinto mental. Existe algo muito legal pra gente atravessar, mas existe... Você não atravessa sozinho, tá? Nem eu. A gente precisa do Espírito Santo para atravessar. Porque já tô dizendo, lá tem muito mal. Nossa terra aqui tem muito mal. Como você atravessa isso? Quem é que tá no teu jardim? Essas pessoas vão te dar a mão, vão te abraçar, vão te beijar, vão te acariciar, vão te abraçar. Fala, bora. Pô, a gente vai morrer. Bora. Vou morrer junto. Cara, a gente vai ser decepado lá um braço. Cara, bora. Nós temos estratégia, nós temos visão para atravessar. Temos coragem, não estamos sozinhos. Então, hoje eu analiso bem quem está no meu mapa de mundo. E quem está no meu jardim. E quem está no meu mapa de mundo hoje? Pode ir para o meu jardim? Claro. Desde que não negocie integridade. Se você não negocia a sua integridade, os seus princípios, você vai para o jardim de qualquer pessoa. E aí, uma falta de grana, uma ajuda, uma sociedade, uma parceria, essas pessoas que estão no teu jardim vão querer colaborar com você.
Agora, quem está na mesa de um bar, não estou dizendo que quem está na mesa do bar está errado, tá? Tá tranquilo. Eu gosto sempre de falar o seguinte, pega a intenção positiva das minhas palavras, pega o que sai do meu coração, mas não pega o que sai da minha boca, né? Não quero julgar, mas muitas vezes quem está no seu jardim, no seu mapa de mundo, não vai subir esse labirinto com você, irmão. Vai te deixar na estrada, falando sozinho. Então eu carrego isso comigo e eu gosto muito de falar para os empresários que é importante entender quem está no teu mapa de mundo, quem está no teu jardim, quem vai enfrentar esses 5 primeiros anos de calvário. Falta de grana, porrada, carteirada, fiscalização, aluguel vencendo e o cara sem grana para pagar, o funcionário ali sem o FGTS, fundo de garantia, 13º sem recolher, ali sem marketing, sem nada, sofrendo, chega em casa bravo, de vez brincar com o filho, com a filhinha, deitar no chão, né? Sabe, se matar ali de dar risada com o filho, vai ficar discutindo, brigando com depressão e ansiedade. Por quê? Tem se envolvido só com pessoas no seu mapa de mundo. E as pessoas muitas vezes que estão no seu jardim, que é o berço familiar, que é o filho, que é a esposa, que é a companheira, que é o, sabe, aquele parente que você não liga nem para dar um oi, nem para pedir uma bênção, que pode subir com você no labirinto. Essas pessoas você ignora para estar com pessoas que estão no seu mapa de mundo. Então eu levo isso uma reflexão de como eu lido com o mundo empresarial, de como que eu separo as coisas no meu contexto empresarial e familiar também. Fantástico, né? fantástico. Não sei se deu para entender, mas é uma visão que eu tenho muito clara de que a gente vive um labirinto o tempo todo, né? E eu tô disposto a morrer, literalmente, por aquelas pessoas que estão no meu jardim. Disposto a qualquer coisa, né? Entregar a minha vida para um filho, para um pai, para uma mãe, para uma esposa, para que eu me abaixe na altura dela, para que ela se sinta confortável e ela entenda que eu vou caminhar com ela e nós vamos crescer juntos. Porque não existe o maior e o menor. Existe o seguinte: o quanto eu vou me abaixar agora para estar no teu nível e a gente subir junto. Isso é muito louco, né? Eu acho isso muito interessante. Pegando isso, tudo que você falou, e eu falei pra caramba, tomei todo o tempo do podcast agora. Peguei todo o podcast é seu, peguei todo o tempo do podcast agora. Eu quero saber o seguinte: por que afeta tanto, né? Por que os empresários são tão afetados negativamente, até por questões de insegurança empresarial e falta de gestão? Mas qual é o maior motivo hoje do empresário buscar crédito, por exemplo? O que faz um empresário buscar? Qual que é a sua opinião? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. O que você acha? Por que o empresário, quando começa a ir para bancarrota, né? Começa a ir para decline, né? Ele vai buscar crédito. Por que você acha que ele faz isso, Cristiano? Eu não tenho uma visão ou digamos assim, uma opinião bem clara sobre isso. O que eu vejo é o seguinte: quando a pessoa está caindo de uma árvore, o que ela faz é, para antes de cair, ela tenta pegar em todos os galhos, né, antes de cair, né? Eu acho que o crédito é uma delas, né? Ela vai pegando aí, não é? Exatamente. Mas eu acredito, dentro do que você estava falando sobre isso, talvez aqueles que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, possa ajudar. Legal. É o seguinte: uma empresa não cresce, a empresa ela precisa crescer. Ela nasce, ela vai se desenvolver e ela vai crescer. Uau, animal. E ela vai crescer porque hoje você chegou num estado em que você está muito bem definido dentro da sua visão do labirinto onde você vai chegar, e não vai ser qualquer coisa ou nada que vai te parar. Mas Perfeito. Isso aconteceu por quê? Porque aconteceu um amadurecimento na tua pessoa, né? Total. Eu penso comigo. Então eu penso da seguinte: a empresa ela vai amadurecer, ela vai crescer, não porque a empresa vai crescer, mas porque o empresário cresceu. Perfeito. Então eu acredito que uma das coisas Legal. que o empresário precisa também é o seguinte: poxa, eu tenho que fazer a minha empresa crescer. Mas para que ela cresça, eu preciso crescer. É aquela questão: eu nunca cresço para fora, eu cresço internamente. Sim. E o que eu cresço internamente
consequentemente cresce fora de mim, não é? E eu acredito que essa circunstância, até que você falou, né, mapa de mundo, e eu achei muito interessante, né, o mapa de mundo e o não está patenteado, pode usar. Certo? Eu acredito que tem a ver muito também com a questão da o que é relação e o que é seleção. Legal. Ou seja, a gente relaciona com todo mundo, mas eu preciso ter sabedoria em que eu vou selecionar. Perfeito. Ou seja, eu falo, eu converso com todo mundo, mas eu seleciono o que eu vou ouvir. Escutar é uma coisa e ouvir é outra. Filtro, né? Filtro, exatamente. Legal. Né? Então eu acredito que isso venha... Eu filtrei aquelas pessoas que estão próximas de mim, em que me ajudam, que elas contribuem comigo e eu também as contribuo com elas. Legal. Porque uma relação durável, ela precisa ter o balanço, né? Claro. Tem positivo e negativo, você tem que ter... Né, no final tem que ter o equilíbrio, tem que ter um saldo positivo. Sim. Não pode ser só negativo ou só de um lado, né? Só positivo. Então tem que ter esse equilíbrio. Eu acredito que a relação duradoura, ela passa justamente pelo que nós falamos. Princípios e valores. Nós podemos errar, mas não quebramos princípios. Legal. Então tudo que é duradouro, casamento duradouro, uma empresa duradoura, uma marca duradoura, você vai verificar. Teve erro? Teve. O casamento teve erro? Teve. Uma marca que duradoura, erraram, mas não quebraram determinados princípios, né? Perfeito. E eu acredito que na linha do tempo, elas souberam ter sabedoria em ter relacionamento, mas também ter seleção. Legal, eu tenho um relacionamento com todo mundo, mas vou selecionar aquelas pessoas que naquele momento, naquela fase, elas me são importantes. Não estamos usando as pessoas de maneira nenhuma, até porque isso acontece tanto da minha pessoa para com as outras, claro, e das outras pessoas para comigo, não é? Claro. E é isso que mantém as relações. Eu fico pensando sobre casamento, né? O que faz um casamento de 28 anos? Se você for analisar, tem princípios, tem valores nesse casamento, certo? E você selecionou e ao longo do tempo, certo? Foi havendo mudanças, amadurecimento dos dois lados, claro, para que você pudesse selecionar de novo e selecionar de novo, e agora acabou, né? Não tem mais jeito de desselecionar. Muito legal esse papo, e eu pegar um pouco do gancho que você falou, e vou te fazer outra pergunta. Por que diante de todo esse cenário que você falou sobre princípios e tudo, por que alguns empresários insistem, né? Às vezes nem enxergarem um palmo na frente do nariz e continuam de forma repetitiva, contumaz, né? Cavando o próprio buraco com as próprias mãos, porque o empresário, muitas vezes... O que acontece? Hoje eu tive uma reunião muito legal com uma pessoa de uma empresa de consultoria, chama XT, X mesmo, de Xuxa, XT Consultoria. Inclusive ela vai ser uma das nossas convidadas para o podcast. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou: Átila, nós estamos no mercado desde 96. Bastante tempo. Bastante tempo. E a minha maior dificuldade é fazer um empresário. Olha só que interessante isso, uma empresa grande. A minha maior dificuldade é fazer os empresários seguirem processo. A minha maior dificuldade é a inclusão da equipe, né, do time, na inclusão da nossa metodologia, do nosso processo. E ela foi me falando dos processos, ESG, que é uma coisa muito interessante para as empresas que vão fazer equity, por exemplo, vão fazer outro tipo de investimento, captar fundo. Elas precisam ter ESG, precisam ter compliance, governança, LGPD, tem toda uma série de nomenclaturas aí, que depois eu vou já puxar a minha orelha, que depois eu vou deixar essas nomenclaturas escritas aí embaixo. Dicionário. Ali embaixo, viu? Não se preocupe, nosso make office ali. Vai estar tudo lá bonitinho para vocês entenderem isso aqui. Mas ela me falou o seguinte: a nossa maior dificuldade não é vender. Nossa maior dificuldade é educação corporativa. Perfeito. É fazer aquele empresário ali que ele não sabe o que tem de oportunidades para ele, por conta muitas vezes da falta de educação corporativa, e ele não tem. Os contratos dessa empresa são cancelados antes do término do contratual. Olha que interessante. Não por falta de engajamento da empresa, ou atividade da empresa, ou disciplina que a empresa passa para trazer uma visão 360 graus para o empresário. É o empresário que ele não consegue se inserir dentro da metodologia. Então, por isso que 2% das empresas mundiais têm sucesso, Cristiano. E 98% não tem, é regra mundial, não sei o que eu estou dizendo. Olha que interessante esse dado. Só 2% das empresas mundiais são empresas
consolidadas, fortes, resistentes a impactos, por exemplo, Covid. Nós tivemos aí que fechou quantas portas, né? Perfeito. Então, o que você falou tem todo sentido, né? A parte da integridade, não negociar, e o empresário ter a consciência que ele precisa aprender. Então, nesses momentos aqui finais, eu quero que você faça todas as considerações que você quiser. Já nos alertaram que está acabando. Agora eu quero que o meu amigo acaba rápido, né? Fique à vontade para... Atila, eu quero primeiro agradecer o bate-papo aqui contigo, né? Sempre é muito enriquecedor, né? A gente vem aqui para falar, né? Responder perguntas, mas a gente acaba aprendendo, né? Então, agradecer, bom. Certo? E a nossa parceria aí também. Eu acredito o seguinte, que levo isso para mim, certo? Legal. Eu acredito que o erro, ele, principalmente alguma quebra de princípio que nós falamos, é para aquela pessoa que tem uma visão a curto prazo. Acho que tudo que é curto prazo, certo? Ela tem muita possibilidade de ter erros. E quebra de princípios, tá? Então, acho que se a gente tiver uma visão mais de longo prazo, que a gente vai dando passos, vamos crescendo, vamos incorporando, vamos crescendo, vamos aprendendo, né? Eu acredito que isso vai trazendo robustez em todas as áreas. Robustez vai retroalimentando a visão que começou a empresa, vai tendo robustez na gestão, e é normal toda empresa começar, às vezes, totalmente sem muita gestão, né? Vai mais pela estratégia, pela visão, pela motivação de fazer, pela necessidade. Isso é normal, não tem problema. Mas se ela for fazendo um passo a passo, ela vai melhorando a gestão, sementinha, vai melhorando a gestão, vai implementando processos numa visão de longo prazo. Porque a visão de curto prazo, isso tem prejudicado muitos empresários. Verdade. Eu quero o resultado agora, eu preciso pagar minhas contas agora, não é? E essa visão curta, eu acredito que acaba atrapalhando um processo de consultoria e um processo de robustez na empresa, não é? Então, a consideração final é: acredite no seu negócio, acredite no seu sonho, traga pessoas, né, para o seu jardim que possa te ajudar na gestão. Aquilo que você não sabe fazer bem, vai vir para a sua equipe alguém que faça muito bem, certo? E tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo, né, e vai inserindo, vai deixando a coisa de uma maneira robusta, porque o sucesso não está em você ter um saldo positivo somente no seu DRE, na sua conta bancária. O sucesso está na sucessão. Né? Ou seja, sucesso e sucessão, né? Uma palavra deriva da outra. É o ponto em que você tem um negócio que está tão bem sucedido que você pode passar para outros fazer igual ou melhor que você está fazendo. Legal, meu irmão. Poxa, satisfação, uma honra, o privilégio é meu. Olha só a dica final. Erre, mas nunca pelos mesmos motivos. Pode errar. Nunca tome bolada nas costas pelo mesmo motivo. Esse foi o que eu entendi aqui. Peguei totalmente o drive, baixei, já instalei, né? Erre, mas nunca pelos mesmos motivos. Sucesso, você não nasce com sucesso. Sucesso é uma decisão. Duas coisas que eu acabei de pegar aqui. Sucesso, você não nasce com sucesso. E nem nasce para ter sucesso. Você decide ter sucesso e você corre atrás do sucesso. Foi essa mensagem que eu acabei de receber aqui. Então, minha gratidão, minha solidariedade ao projeto, né? O meu apoio incondicional. E muito obrigado. E que a gente possa fazer outro desse aqui para explicar o antes e o depois desses novos projetos. Maravilha. Desses novos encontros que a gente vai ter. E é uma honra, muito obrigado por ter participado, meu irmão. Combinadíssimo, eu que agradeço, tá? Um grande abraço. Valeu, um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, galera.